Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia aí a todos. A gente vai estar iniciando essa nova disciplina, que é a disciplina de saúde mental. E aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a parte hoje introdutória, né? Sobre conceitos, sobre história. Então hoje a gente dá início aí, essa primeira aula, e em especial a parte introdutória, ok? Os seres humanos adoecem desde o início de sua história. E as causas das doenças foram sempre explicadas, né? Foram sendo explicadas e tratadas de acordo com o modo de pensamento que o homem foi adquirindo em sua trajetória evolutiva. Com certeza, né, pessoal? A gente observa aí que desde a nossa história, a cultura ela foi mudando, a evolução foi mudando também. E aí essas causas dessas doenças, elas foram explicadas de acordo com o pensamento dos cientistas da época, né? Dos pensadores da época, ok? Eu coloquei aqui duas frases para vocês. Primeira frase: qual é a decisão mais importante que você tem que tomar hoje em direção à sua felicidade? Ou seja, a felicidade é o caminho, né? Então, o que que faz a gente se tornar feliz, né? Como é que a gente consegue expressar essas emoções para nos deixar alegre, nos deixar feliz, fazer com que a gente sinta bem-estar, né? Fique realmente feliz, né? Então, fica aí uma pergunta para vocês. E aí eu coloquei outras frases que diz: mas todo mundo que é genial nunca é descrito como normal. E uma frase também de Martim Lutero, né? Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Ou seja, a nossa mente ela está em constante renovação, né? Nossa parte mental, nossa parte cognitiva está sempre em transformação. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. A gente gostaria de ser algo, mas muitas vezes a gente nem consegue. Ou outros já conseguem, né? Então, assim, estamos em processo de evolução, estamos em processo de transformação para melhor. Eu coloquei aqui para vocês um anexo de uma resolução do COFEN que saiu, foi a última resolução que veio aí sobre saúde mental, trazendo aí alguns conceitos desde 2022, né? E aí a gente traz o conceito de ambiente terapêutico. O que é um ambiente terapêutico? É um espaço, é uma estrutura física, social, profissional, onde esses profissionais eles vão acolher o paciente, eles vão usar da humanização, né? E aí vão trabalhar as relações terapêuticas com a formação de vínculos, com escuta ativa, e vão fazer o acompanhamento tanto do paciente quanto da família, né? Porque a família também ela é inserida nesse processo. O apoio matricial é o que? É o suporte pedagógico, o suporte técnico, né? No caso aí, esse paciente ele pode ser acompanhado de forma individual, ou ele pode ser acompanhado de forma familiar, ou até mesmo aí em forma de grupos, né? Em forma de ambiente comunitário. Atendimento emocional significa que são encontros individuais ou que podem ser encontros também em grupos com várias pessoas, usando algumas técnicas aí de psicoterapia. Quem age mais nessa parte são os psicólogos, né? Eles que trabalham mais essa parte com o paciente. Relacionamento terapêutico significa que é um relacionamento interpessoal na área da saúde, ou seja, é uma ferramenta de cuidado entre o paciente e o profissional, principalmente o profissional de enfermagem, né? Onde esse profissional ele vai escutar, ele vai entender o que o paciente está passando, ele vai usar da empatia. Isso aí tanto no contexto subjetivo, no contexto individual, como no contexto grupal. Comunicação terapêutica significa que é um instrumento básico do cuidar. Nós somos seres de comunicação, né? Nós já nascemos nos comunicando. Quando o bebê nasce, ele já nasce chorando. Então, ou seja, ele já está se comunicando, mostrando que ele está ali no ambiente extra-uterino.
Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, esse relacionamento interpessoal, ele vai mudando, ele vai se transformando. E aí nós podemos utilizar da comunicação terapêutica com os pacientes, trabalhando aí, focando aí em saúde mental. Quais são as competências da equipe de enfermagem, saúde mental e psiquiátrica? Primeiro a gente vai falar de vocês, né? No caso dos técnicos de enfermagem. Primeiro é promover cuidados gerais aos usuários, de acordo com a prescrição de enfermagem. Lembrando, pessoal, que cada paciente ele é único, ele é singular. Ele tem a sua trajetória de vida, ele tem a sua maneira de ser, então ninguém é igual a ninguém, certo? Então isso a gente precisa identificar a singularidade dos nossos pacientes. Comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência. Se você perceber durante o seu plantão algum problema, você já comunica o enfermeiro, certo? Participar de treinamento, conforme os programas, capacitação e atualização dentro aí da saúde mental e psiquiátrica. Gente, a saúde mental está sempre em renovação e nós precisamos acompanhar isso, né? E aí nós precisamos realmente, aqui o COFEN, ele enfoca mesmo na questão do treinamento, né? Nós precisamos participar de palestras, de cursos, nos atualizar. Proceder ao registro das ações efetuadas no prontuário. O prontuário ele é um documento legal, ele é um documento onde ele tem que ter informações claras, precisas e pontuais. E todo o cuidado de enfermagem ele precisa ser registrado no prontuário, para que outros profissionais eles tenham acesso também, certo? Participar e contribuir nas atividades grupais, com certeza, né? Isso é muito importante quando a gente fala aí de comunicação e relacionamento terapêutico entre o profissional e o paciente, ou entre o paciente e família, profissional e família. Então, todos esses aspectos, eles podem envolver atividades de grupo, né? Para até mesmo para os próprios pacientes compartilharem experiências. Quais são as ações dos profissionais na atenção básica? Primeiro, gente, a atenção básica é a porta de entrada do SUS, né? É um local também onde a gente pode acolher, pode ouvir os pacientes que têm aí transtornos mentais. Proporcionar ao usuário um momento para pensar e para refletir, né? O ideal seria essa autoanálise para que ele possa fazer. Exercer boa comunicação, exercer a habilidade da empatia, saber escutar o paciente. Muitas vezes ele vai naquela unidade só para ser ouvido, né? Acolher, perceber as queixas emocionais que ele tem, né? E não julgá-lo, certo? Oferecer apoio, reconhecer os modelos de atendimento do usuário. Então, isso aí é fundamental, né? Que a gente consiga perceber isso aí no paciente, tá bom? O que a gente está percebendo aí na nossa rotina? A gente está percebendo que 3% dos pacientes sofrem com transtornos mentais. Olha só, 3% da população sofre de transtornos graves. 12% precisa de um atendimento em saúde mental. 2,3% do orçamento anual do SUS, ele é destinado exclusivo à saúde mental. Mais de 6% das pessoas apresentam transtornos psiquiátricos, né? Que podem ser devido aí também ao uso de álcool e drogas. Então, o que a gente percebe? Que a nossa sociedade, ela está doente. Ela está precisando de apoio, de carinho, de atenção. Está precisando de uma equipe preparada, capacitada para estar atuando em saúde mental, né? E hoje em dia, pela nossa rotina, a gente não quer nem ouvir as pessoas, né? Poucos são aqueles que param realmente para ouvir alguém. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma transformação dentro desse aspecto histórico, onde a gente deve utilizar realmente da humanização com esses pacientes. Gente, em relação à pandemia, a gente observou, olha só que interessante essa pesquisa que saiu, né? Como é que estava a saúde mental dessas pessoas durante a pandemia? O que foi que aconteceu, né? 38% disse que piorou saúde mental. 16% melhorou, 43% não aconteceu nada, ficou igual, e 3% preferiram não responder. Então, assim, gente, a pandemia ela veio para nos sacudir, literalmente, né? Veio pra gente perceber que nós precisamos mudar. E aí, essa pandemia veio realmente para
mostrar para nós o quanto nós precisamos aí mudar. E a gente percebeu, ó, que 38% piorou, disseram. Ou seja, pessoas confinadas em casa, pessoas que não puderam sair de casa mais, não puderam nem olhar para alguém, né? Então, assim, isso tudo acabou piorando um pouco a nossa saúde mental. Imagina aí os trabalhadores da saúde sobrecarregados, né? Com esse aspecto também. Aqui é outra pesquisa que saiu lá em São Paulo que diz que é mais comum do que a gente imagina os transtornos. 1 em cada 10 pessoas sofre algum tipo de transtorno mental. 33% da população mundial já está sofrendo aí de ansiedade. Olha só como a ansiedade está se tornando algo comum hoje, né? Mas que é algo comum que precisa ser trabalhado. Depressão afeta 350 milhões de pessoas. 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão. Então, olha só as crises econômicas, né, acontecendo. Pessoas afastadas do trabalho. Depressão é a principal causa de afastamento, né? Então, a gente observa que as pessoas se afastam do emprego, muitas vezes até perdem o trabalho, e aí acaba tendo um impacto na economia também, porque se você não trabalha, você não recebe, né? E aí, quem é que sofre mais? Homem ou mulher? Dentro desse aspecto, né? Pessoal, realmente a gente vê aqui que a prevalência é muito maior na mulher, né? Mulher, ela sente mais depressão aí do que o homem. O homem tem outros tipos de problema, como alcoolismo, dependência às drogas, distúrbios de personalidade. Mas isso não quer dizer que ambos não vão ser afetados. Ambos vão ser afetados, tá? Mas a gente vê aí que a mulher tem mais uma tendência, né? Algumas pesquisas mostram que tem mais uma tendência a ser depressiva. E aí a gente vê o que é uma pessoa. A gente entender de saúde mental, a gente precisa entender, né? Gente, uma pessoa é um ser humano, biopsicossocial e espiritual, né? Onde esse ser humano ele tem uma vida passada, uma vida presente e uma vida futura. Na vida passada, ele vai passar por experiências. Aquilo que ele viveu vai ficar registrado nas suas memórias, né? Ou seja, a vida presente, ela também vai demonstrar aquilo que eu estou enxergando o mundo naquele momento. Já a vida futura são as nossas expectativas, as nossas crenças, os nossos sonhos, algo que a gente imagina ser daqui a um tempo. Vida familiar significa que é uma vida repleta de papéis. Cada um tem o seu papel. A mãe, o pai, os filhos, né, os avós, cada pessoa ela tem a sua identidade. E essas identidades elas são construídas a partir do histórico familiar, através dos sentimentos de pertencimento. E aí a gente imagina que essas histórias e essas experiências elas vão constituindo essa autoimagem, né, vão construindo essa pessoa. E essa pessoa começa a ver a sua relação dentro dessa família, os seus valores, né? Aspectos relacionados ao seu mundo. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de um conceito muito utilizado, tá? Que é o conceito aí de loucura. Antigamente a gente chamava as pessoas de loucas, né? Hoje é totalmente assim equivocado a gente está chamando alguém de louco, tá? A gente deve sim chamar de sofrimento psíquico, transtorno mental, mas nada envolvido aí como loucura, tá? O que é a loucura antigamente? Antigamente eles pensavam que o louco era aquela pessoa perturbada, perigosa, desajustada, aquela pessoa que é incapaz, que não trabalha, que não produz, que não consegue se integrar a um grupo, né? E isso acaba atrapalhando a vida social, acaba atrapalhando aí as outras pessoas, né, o qual ele está convivendo. Então, essa era a ideia antiga de loucura. E aí, a gente considera loucura como aquele indivíduo que ele é diferente. Quando eu vejo que ele tem um comportamento, pensamentos, personalidades diferentes de uma sociedade normal, e que esses cuidados eles precisam ser dedicados justamente para a gente conseguir entender o que está se passando naquela pessoa, né? Porque tudo vai estar influenciando as crenças, o costume,
todos os aspectos, né, que envolve essa pessoa vai estar sendo influenciado aí na parte mental, na parte cognitiva dele. E aí a gente fica nessa corda bamba tentando identificar o que é loucura e o que é normalidade. O que é ser normal? Ser normal é superar crises. Ser normal é ter o nosso funcionamento do nosso corpo ok, funcionando, nossa parte fisiológica. Padrão de comportamento ele é muito estabelecido pela sociedade, pelas culturas da época, né? Um padrão de comportamento hoje ele é totalmente diferente do passado. E isso pode ir variando de acordo com a evolução histórica, de acordo com a nossa cultura, tá? O que pode ser normal para mim não pode ser normal para outra pessoa. Então isso vai muito aí de opinião subjetiva, de padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade. E o que é o doente mental? O doente mental é aquele que tem um comportamento diferenciado, que ele foge dos padrões de comportamentos normais que uma determinada sociedade ela diz que é normal, tá? Em um período histórico, foi isso como eu falei. Antigamente, né, eles viam louco como uma pessoa perigosa. Hoje não. Hoje essa pessoa é um ser humano, ela tem direito de ser cuidada, né? Então, assim, isso vai mudando muito de acordo com o tempo. E o que é o sofrimento? Gente, o sofrimento, ele é uma ameaça, uma ruptura de identidade, tá? Lembrando que o sofrimento não é a mesma coisa de dor. Embora a dor, ela leve ao sofrimento, ela pode ser uma consequência, certo? Mas às vezes a dor não nos faz sofrer. Não é qualquer dor que nos faz sofrer. Isso vai depender muito de como é que a gente reage aos acontecimentos da nossa vida, né? De como é que a gente vai aí perceber o que está acontecendo aí ao nosso redor, ok? Então, o sofrimento é algo que vai ameaçar a nossa vida, é algo que vai mudar um pouco aí, transformar a nossa identidade como pessoa. Pode ser que em algum momento da nossa vida a gente sinta isso e até demonstre, né? Sofrimento mental é uma síndrome clínica. Por que é síndrome? Porque vai envolver aí vários sinais clínicos, né? Vários sintomas que essa pessoa pode estar sentindo. O sofrimento mental ele pode deixar a pessoa triste, desanimado, ansioso, com alguns problemas físicos, certo? E aí, como eu falei, esse sofrimento mental ele precisa ser tratado, né? Então, hoje a gente já tem redes importantes que podem dar suporte a esse paciente. E aí, quando a gente fala de sofrimento psíquico, a gente fala de um ser humano, né? Esse ser humano, vários fatores, eles vão estar influenciando. Primeiro, a genética, né? A genética, ela consegue ser um fator aí de risco também para o transtorno mental. A parte biológica, certo? Relações sociais, ou seja, essa relação com o próximo. Psicológica, a parte cognitiva, e são relações também de trabalho. Então, são determinantes aí, fatores que podem ter um risco a mais para esse ser humano desenvolver aí um sofrimento psíquico, ok? E aí, o que é saúde? Saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Mas nem todo mundo tá 100%, né? Às vezes, em algum ponto desse, a gente pode estar falho. Então, quando a gente se sente bem, bem-estar, né? A gente tem saúde, tá? Isso aí também tem a ver com as condições saudáveis dessa pessoa, condições também aí socioeconômicas, tá? Que vão influenciar aí consideravelmente, né? A parte aí da nossa saúde. E saúde mental, que é o que a gente tanto busca, né? Que é o foco da nossa disciplina. Saúde mental, ele é um equilíbrio emocional, onde a gente vai ter uma parte interna, dentro da nossa mente, e a gente vai ter experiências vividas de forma externa, tá? Ou seja, saúde mental é quando a gente consegue administrar a nossa vida, administrar as nossas emoções, manejá-las, né? Fazer com que realmente a gente tenha um sentido de vida, a gente percebe qual é o nosso papel como ser humano, como família, como amigo. Então, o nosso papel sem perder o nosso valor. Então, saúde mental é isso. Quais são os 6 indicadores de saúde mental? Uma atitude positiva. Então, quando a gente percebe alguns pontos positivos em nós mesmos, quando a gente faz aquela autoanálise, a gente consegue identificar a saúde mental.
Aí vem crescimento, desenvolvimento, capacidade de se realizar, né? Integração, autonomia e percepção da realidade, domínio do ambiente. Então, quando a gente tem todos esses aspectos aí, a gente consegue ter aí indicadores de saúde mental. E aí, quando a gente fala psiquiatria ou saúde mental, né? Gente, a gente tem a enfermagem psiquiátrica e a enfermagem saúde mental. Qual é a diferença, né? A enfermagem psiquiátrica é aquela enfermagem mais antiga, onde tinha a presença de asilos, manicômios, o tratamento era somente farmacológico, tá? Psiquiátrico. Quando a gente fala de saúde mental, ele vai muito mais além, né? Vai uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. A gente não foca somente na doença, a gente foca na saúde dessa pessoa, onde essa pessoa ela tem um direito a ter um acompanhamento. Ela precisa trabalhar não só o aspecto farmacológico, né, mas olhar essa pessoa como um todo, ou seja, de forma holística. Quais são os fatores de risco para uma pessoa desenvolver doença mental? Primeiro, a sobrecarga de trabalho, né? Às vezes a pessoa tem uma carga horária de trabalho muito grande e acaba gerando aí o estresse. O estresse pode levar aí um problema mental, certo? O desemprego, né? A pessoa fica muitas vezes frustrada. Uma doença pessoal, ou a doença do próprio paciente, ou ao ente querido. Às vezes a gente adoece também, né? Pela sobrecarga que a gente está passando. Às vezes a morte de um ente querido, né? A gente sofre muito também. Dívidas financeiras que acabam levando também ao estresse e problemas conjugais, né? Problemas aí que acabam alterando também a nossa parte mental. Então, todos esses fatores aí são fatores de risco para um indivíduo desenvolver um transtorno mental. Mas aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de benefícios, né? Então, que é o que a gente mais aborda nos tempos de hoje, que é atitudes positivas, né? Autorrealização, integração, resposta emocional, percepção da realidade, domínio ambiental e competência social. Todos esses são benefícios aí que a saúde mental ela vai trazer para nós. E aí eu coloquei para vocês uma pirâmide de Maslow, que o Maslow ele defende uma teoria que é a teoria da motivação. Ou seja, esse indivíduo ele vai buscar satisfazer as suas necessidades, também psicológicas, né, e pessoais, e aí vai deixar mais esse indivíduo mais motivado. Então, na base da pirâmide eu tenho o que aí? Eu tenho a parte fisiológica. Ou seja, todo mundo tem direito a comer, dormir, né? Ou seja, são questões fisiológicas naturais da nossa espécie. E aí a gente tem a questão da segurança, né? Que está na segunda base da pirâmide. Participação, aceitação social, ou seja, ser amado, ser aceito por aquele grupo, por aquela família. A gente tem sim essa necessidade, né? De perceber quanto a gente é amado, de quanto as pessoas nos respeitam, né? Que aí já entra na parte do prestígio e respeito. E no topo aí da pirâmide a gente tem aí a necessidade de recompensa, que é a autorrealização. Quem não quer ser realizado na vida, né? Quem não quer ser reconhecido? Quem é que não quer ter aí um trabalho digno, um trabalho onde a gente possa se sentir realizado? E aí, pessoal, a gente vai retornar aqui com a história da saúde mental, né? Ou seja, como é que essa loucura ela era vista na nossa sociedade? Primeiro, em relação à loucura, ou seja, ela era aceita como uma imposição divina. Ou seja, na Grécia Antiga, eles acreditavam que essa loucura ela era de ordem sobrenatural. Ou seja, eles acreditavam que existia uma força sobrenatural que trazia aí os transtornos mentais para os pacientes. Uma explicação mais mágico-religiosa, certo? E aí o que era que acontecia lá em Esparta? Em Esparta, na Grécia Antiga, as crianças que tinham problemas mentais, elas eram jogadas de precipícios, olha só, né? 2.000 metros de altitude, porque eles queriam excluir
essas pessoas da sociedade. Então, o modo como a sociedade encarava a loucura era muito ambíguo. Uns acreditavam que tinha a ver com a vontade divina, né, que pessoas eram agraciadas com esses problemas mentais, pessoas eram diferenciadas das outras, e muitas vezes um outro público acreditavam que esse público que tinha um transtorno mental era castigo dos deuses, ou seja, uma pessoa endemoniada, né? Então, assim, é algo que a gente precisa diferenciar o que é realmente um problema espiritual e o que não é, certo? E aí, eles faziam o quê? Eles abandonavam esse paciente, eles tiravam do convívio, né, isolavam esse paciente e eles acabavam morrendo com o tempo. Não tinha apoio, não tinha algo que pudesse se fazer por ele. E aí a humanidade, ela vive com esse problema mental desde as suas práticas mais antigas, né? Onde esse louco, ele precisava ser afastado da sociedade. E aí veio Hipócrates, trazendo aí o modelo orgânico, ou seja, Hipócrates, ele acreditava que a loucura era um problema de humor, era um desarranjo do cérebro. E aí ele começa a perceber e influenciar as pessoas dizendo que a loucura, ela não tinha influência divina. Ela era realmente uma doença e era um problema de uma natureza biológica. E aí a gente começa a perceber os processos de perda de razão e de controle emocional. Então, realmente, essa pessoa que tinha um problema mental, ela não conseguia ter mais o controle sobre as suas emoções, ela perdia a razão muito fácil. Ou seja, o Hipócrates, né, esse filósofo, ele acreditava que o modelo orgânico era o modelo que ia prevalecer, né, problemas aí com transtornos mentais, certo? E aí ele acreditava que os transtornos de humor poderiam acontecer com os pacientes, como, por exemplo, aí, crises de epilepsia. Ele acreditava que era um fenômeno natural que se originava no cérebro, onde essa pessoa ia se apresentar de forma externa com um transtorno de humor. E aí, ainda durante a Idade Média, né, como eu tinha falado, as pessoas acreditavam que os doentes mentais, eles eram possuídos por espíritos malignos, onde eles apresentavam como causa distúrbios mentais. Então, muitos deles eram chamados de alienados. Pessoa que é alienada, pessoa que na época era louca, né? E aí essa pessoa, ela precisava ser afastada, precisava ser isolada, ela não poderia mais conviver com a sociedade. Durante todo o período da Idade Média, surgiu também outras epidemias. A lepra, a peste negra, né, que aí causava muito medo em relação às pessoas. E aí, gente, essa nova ameaça caía, justamente começava a se dissipar através das pessoas loucas, né? Na época. Os criminosos, mendigos, eram pessoas que precisavam realmente ser afastadas, porque eles acreditavam nisso. E essas pessoas causavam pavor na população, porque elas tinham até medo de pegar essas doenças, né? Então, às vezes, por falta mesmo, assim, de conhecimento na época. O que eram os leprosos? Pessoas que encarnavam mal, olha só, né? Leprosos, a gente vê hoje que é uma doença, certo? Que é a nossa hanseníase hoje, mas que na época, no período medieval, eles acreditavam que era um castigo divino. E essa lepra causava o que? Exclusão. Porque como também era uma doença contagiosa, eles precisavam ser isolados. Muitos viviam dentro de cavernas, muitos ficavam longe da sua família, né? Porque as pessoas tinham ideia de que os leprosos eram pessoas loucas e pessoas perigosas. E aí começou a se implantar a semente dos manicômios. E aí veio a parte do Renascimento, né? No século XIV até o século XVI. Falando aí que a loucura, ela estava relacionada também às artes plásticas. Então, as pessoas, né, que gostavam de pinturas, de desenhar, toda essa parte eram pessoas aí vocacionadas como loucas, tá? E aí vem a questão da literatura e da filosofia, que veio também para tentar explicar cientificamente todos esses fenômenos, também aí nessa época do Renascimento.
E aí, pessoal, o louco ele era visto como uma pessoa estranha, onde tinha comportamentos diferentes, bizarros, né? Pessoa que não tinha um comportamento padrão da sociedade. E aí o que era que acontecia? Muitos eles eram confinados em navios, né? Como se fosse uma certa espécie de exílio ritualístico. E eles acreditavam que as pessoas quando iam para o mar, a água ela era como um meio de purificação, tá? De forma aí oculta e desconhecida do ser humano. E aí veio Pinel, veio trazendo uma proposta humanitária, né? Começou a perceber que as doenças mentais precisavam ser detalhadas, precisavam ser observadas, precisavam ser estudadas, e aí começou a ideia dos asilos. Ou seja, os asilos eles eram espaços destinados a receber esses tipos de pacientes. Pacientes eles eram aprisionados lá, né? E aí começou a se substituir a ideia dos hospitais psiquiátricos. Ou seja, o asilo, ele era o melhor lugar para garantir a segurança pessoal dos loucos e da família e libertá-los de influências externas, ou seja, lugar também de vigilância por meio de cura, né? E diziam também que o trabalho ele edifica o homem e transforma o ser que era louco, que era alienado, numa pessoa útil, numa pessoa dócil, numa pessoa que trabalha, que faz alguma coisa, né? Então, eles começavam a ter essa ideia. Isso tudo na época. E aí veio na idade contemporânea, veio Freud. O Freud começa a perceber, né, da parte psicológica, que a loucura ela não é um defeito biológico, tá? Que aí começa a entender, revelando a concepção do homem como um todo. Então, a mente, ela tá interligada ao corpo, né? Nós somos seres o quê? Corpo, alma e espírito. E tudo isso vai estar assim interligado para que tenha um risco a mais de desenvolver aí o transtorno emocional. Então, Freud já no século XX ele já acreditava que não era mais tanto a parte biológica, certo? E aí, pessoal, dentro da nossa história surgiu aí a Era do Temor, de 1950 a 1970, né? Quem foi dessa época aí sabe que faltava muito leitos nos hospícios, a expansão de leitos privados começou a acontecer e aí o Estado começou a tomar frente, né, dessas pessoas. E na idade contemporânea, que é a idade que a gente vive hoje, o que foi que aconteceu, né? Começou a se ter uma atitude mais positiva em relação à doença mental, a gente começou a ter um olhar aí diferenciado com esses pacientes. Os doentes crônicos começaram a melhorar, porque aí começou a surgir a indústria farmacêutica também, né? E terapias psicológicas. E aí o tratamento em casa tornou-se possível. Não somente o tratamento psiquiátrico dentro dos manicômios, né? Hoje a gente já nem fala mais disso. Hoje a gente fala que esse tratamento ele pode sim ser feito em casa junto da sua família, né? E aí o tratamento começou a se expandir. E aí vem uma teoria de Hildegard, que fala da teoria do relacionamento terapêutico. A gente vai ter uma aula sobre isso, né, mais à frente, falando aí desse relacionamento, dessa geração de vínculo, dessa escutativa, dessa humanização entre a enfermagem e o paciente. Enfoque na assistência, né? Esse paciente, pessoal, não porque ele tem transtorno mental, ele vai ser excluído, não. Ele precisa ter direito à higiene, à limpeza, né? Ele precisa ter relações interpessoais dentro do ambiente terapêutico, onde gere para ele um momento de transformação, de cura, né? Onde esse paciente ele consiga realmente ser muito bem acolhido e a gente consiga proporcionar momentos agradáveis para ele, onde ele consiga se recuperar do transtorno psíquico. E aí veio no século XX também os psicofármacos, né? E aí surgiu, por exemplo, o antipsicótico mais famoso aí da época, que é a clorpromazina ou Amplictil, foi um dos pioneiros aí. E aí, com a diminuição dos sintomas, com os fármacos entrando, esse ser humano começou a retornar à sociedade, que antigamente eles eram totalmente excluídos, né? Hoje, a gente já busca inserir esses pacientes na família, porque a família afastada não é legal, né?
E aí veio, a história da saúde mental veio dada através de um processo, onde surgiu uma lei em 93 dizendo a extinção dos hospitais psiquiátricos. E esse hospital psiquiátrico, ele precisa ser substituído por um modelo de assistência diferenciado. E hoje a gente já tem o quê? Uma rede de atenção psicossocial, que em 2011 veio pelo SUS. E essa rede de atenção, ela trabalha a saúde mental aqui no nosso país. E aí vem em 2001 também a proteção, os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E aí começo a direcionar eles para os modelos assistenciais voltados aí para a rede de atenção psicossocial no SUS, certo? E aí, pessoal, a gente percebe que tira aquela ideia de louco e começa a entender a ideia de que esse ser humano ele tem direito a se tratar, ele tem direito a ficar com a família, ele tem direito de entender o que está se passando com ele, né? Ele tem direito aos fármacos. Ou seja, é todo um contexto mudado, diferenciado. E aí, como eu falei dentro dessa história, a gente tem aí o manicômio, né? Falei para vocês em relação ao manicômio, que era um modelo mais antigo, um modelo de isolamento terapêutico. Pela foto a gente já vê aí, pacientes, pessoal, eles eram totalmente isolados da sua família. Se retiravam da cidade que ele vivia, e esse paciente ele perdia o direito de conviver com as outras pessoas. Ele não tinha mais a cidadania que era direito dele, tá? Porque na época acreditavam que eles faziam mal, né? Que o louco ele era uma pessoa perigosa e que precisaria ser afastado. E aí veio a ideia mesmo do isolamento terapêutico, certo? E aí veio também no século XIX uma substância agindo aí no sistema nervoso central, né? Eles colocaram aí o Aldol, que passou a ser amplamente divulgada, trazendo aí uma certa melhoria, né? Trazendo um alívio da sintomatologia dos transtornos mentais. E no final de 1930 veio o tratamento de choque. Então esses pacientes, pessoal, eles sofriam bastante dentro desses asilos, desses manicômios, né? Eles participavam de várias sessões aí de psicocirurgia, o crânio ele era cortado, choque, né? Então, ou seja, eles sofriam bastante nessa época, tá? E aí veio uma política inovadora para mudar totalmente essa forma assistencial que é a reforma psiquiátrica. Essa reforma veio para desencadear mudanças na assistência antiga, trazendo aí aspectos políticos, socioculturais, teóricos, ou seja, deixando aquela ideia de instituição fechada, de isolamento, para instituição aberta, onde a família vai estar também aí participando desse processo. E aí na 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma das conferências mais famosas, a gente percebe aí que o transtorno mental ele era excludente. As pessoas eles eram excluídas dos direitos sociais, políticos e civis, né? E aí interessante também que os hospitais eles eram superlotados de pessoas com problemas mentais, mas não existia nenhum tipo de programa, nenhum tipo de assistência adequada naquela época, né? Onde a gente conseguia valorizar esse ser humano. E aí na 8ª Conferência começou a se identificar esses tipos de programa ideais. Então, a prática predominante na área da saúde mental sustentava-se nos seguintes princípios. Primeiro, o que eles acreditavam antigamente? Que a doença mental ela era passada de geração em geração. Se você tem alguém na sua família, você vai ser louco também. Institucionalização, que o tratamento, pessoal, ele não poderia acontecer na casa do paciente, no convívio com a família. Ele tinha que ser um tratamento hospitalizado. O paciente tinha que ficar internado e isolado. Lembrando também que os loucos na época eles eram vistos como pessoas agressivas e perigosas. E que a loucura não tinha cura, né? Era algo assim incurável, tá? Então tudo isso aqui são pensamentos medievais, pensamentos de muitos anos atrás, né? Hoje a gente vê um tratamento totalmente diferenciado. E aí veio a Constituição de 1988, onde aborda aí as questões sociais, onde a reforma do sistema psiquiátrico ele veio como um estado de direito. O paciente ele tem direito a um ambiente adequado para poder fazer o acompanhamento.
ele tem direito a uma sociedade civil, ele tem direito a ser acompanhado pelos trabalhadores de saúde mental, né? E aí tem direito também a participar dessa articulação antimanicomial, que é justamente tirar a ideia daquele manicômio, daquele ambiente propício a sofrer, né, onde o paciente ficaria isolado, trazendo aí um novo modelo na assistência psiquiátrica. E aí, a segunda Conferência Nacional de Saúde, em Saúde Mental, começou em 1992, onde a gente percebeu movimentos sociais, tanto dos pacientes quanto das famílias, e aí foi esse marco histórico para acontecer realmente a reforma psiquiátrica, certo? E aí, no final, o Ministério da Saúde publicou um relatório, né, trazendo aí as diretrizes adequadas para reestruturar o sistema de saúde mental na época. E aí trouxe 2 marcos conceituais, que é a ação integral, né? Esse ser humano ele não poderia ser excluído mais. E aí trazer o aspecto de cidadania, onde ele tem uma série de direitos de participar da família, né? De ele ser inserido novamente nessa sociedade. E aí, pessoal, esse modelo hospitalocêntrico voltado aí para os manicômios começou a ser criticado. Ou seja, essa rede, que era uma rede centralizada, o ideal agora é ter uma rede descentralizada, diversificada, onde ele vai ter práticas terapêuticas, práticas individuais, grupais, onde esse cliente ele tem acesso mais fácil ao sistema de saúde. E aí a gente vê aí a UBS como porta de entrada desse novo sistema, né? E esses números de pessoas internadas foram diminuindo também, através dos tratamentos que foram acontecendo. Esse indivíduo não precisava ser mais isolado, ele era reintegrado novamente à família e à comunidade, tá? E aí o manicômio ele foi sendo substituído por outras estratégias de atenção psicossocial, promovendo a cidadania, né? Formas aí inovadoras de inclusão, onde essa pessoa ela era totalmente assim transformada, né? Quando ela era reinserida no ambiente familiar. E com isso conseguia aliviar mais esses sofrimentos mentais. E aí veio a lei Paulo Delgado, mostrando aí pra gente, né, a extinção progressiva dos manicômios, e aí começou a ter instituições abertas. Que instituições abertas são essas? São unidades de saúde psiquiátricas, né? A gente tem o CAPS, tem a UBS, tem alguns hospitais ainda, emergências psiquiátricas. E aí são estruturas inovadoras que vão trazer uma assistência, que vão proporcionar um acompanhamento de forma integral a esse paciente. Então, o movimento, principalmente da reforma psiquiátrica, foi um movimento de luta, onde esse paciente ele era colocado não mais como vítima, não mais como perigoso, mas como protagonista da sua vida, desse processo, né? O paciente ele não era para sofrer mais o quanto ele sofria, e sim a gente dá um suporte psiquiátrico, um suporte voltado realmente para a saúde mental dele. E aí, pessoal, só para reforçar aqui para vocês, olha que interessante, né? Na Idade Antiga, o louco era visto como divino. Na Idade Média, o louco ele era possuído por demônios. Isso tudo eles acreditavam. Na Idade Moderna, eles acreditavam que o louco ele era visto como alienado. E aí começou a se instituir, como eu tinha dito, as instituições asilares e os manicômios, né? Onde esses pacientes, pessoal, eles eram passados por terapias muito cruéis, né? Terapias aí de eletrochoque, lobotomia. Então, é bem complicado. E qual foi o marco principal aí da saúde mental? Foi da parte da psicanálise, de você entender esse ser humano através de Freud, tá? Então, tudo isso aí veio para modificar o sistema antigo. Essa tabelinha ela é bem interessante porque ela mostra aqui a comparação do modelo asilar, manicomial, com o modelo hoje que a gente vive, psicossocial. O modelo asilar, ele fala que veio de um problema orgânico, biológico. Hoje não. Hoje a gente percebe que tem a ver com a parte subjetiva.
Ou seja, antigamente a subjetividade era pouco considerada. Hoje não, hoje esse ser humano ele é visto como aspecto cultural, político, biopsicossocial. O tratamento antigamente era mais focado no tratamento farmacológico. Hoje o tratamento, gente, não é só medicação, são terapias feitas não só farmacológicas, né? O indivíduo era visto como doente, como incurável. Hoje não, hoje ele é um indivíduo participante, ativo da sua saúde, protagonista da sua vida. Divisão do trabalho era de forma fordiana, ou seja, o paciente ele não tinha direito a trabalhar, ele era uma pessoa excluída. Hoje a gente já tem uma equipe interdisciplinar voltada para acolher esse paciente. Antigamente tinha a ideia de hospital psiquiátrico, hoje a gente tem a ideia de comunidade, onde a comunidade vai acolher, vai entender, vai buscar ajudar. A ideia antiga era de asilo, hoje não. Hoje era reinserir esse paciente na sociedade, na família. Antigamente a família não participava muito, ficava longe do seu ente, né, querido, e aí esse indivíduo acabava perdendo totalmente o contato, né, com a família. Hoje não. Hoje a gente vê a participação popular envolvendo paciente, família, né, todos unidos aí em busca de um tratamento adequado. E aí, pessoal, antigamente tinha a ideia aí de louco, como eu tinha falado, né, pessoas incuráveis. Hoje não, a gente já tem um espaço de interlocução, onde a gente consegue ouvir esse paciente e trabalhar aí a humanização, certo? E aí a gente vê que a lei da reforma psiquiátrica ela vem em 2001, trazendo a proteção dos direitos das pessoas, transformando, relacionando esse modelo assistencial manicomial para um modelo aí totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é a proteção aos direitos. Esse ser humano, gente, ele não pode sofrer discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, idade, família, recursos econômicos, tudo isso. E aí, esse modelo assistencial começou a ser criado políticas públicas. Hoje a gente já tem aí a Política Nacional em Saúde Mental, né? Onde trabalha também a parte da internação prolongada. O paciente, sim, ele pode ser internado, mas só se for uma situação muito grave, tá? Mas, ao mesmo tempo, se trabalha uma lei que é a chamada lei de volta para casa. Esse paciente não vai passar o resto da vida dele internado. Vai ter algum momento que ele vai precisar voltar para casa, vai ser reinserido naquela família. E vem a questão da internação, né, dos recursos extra-hospitalares que muitas vezes não são suficientes. E o tipo de internação. Eu tenho a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. A compulsória é aquela que a justiça determina. A involuntária é aquela que não é o consentimento do paciente, mas sim a pedido de alguém da família, um responsável legal por ele. E a internação voluntária é aquele que o paciente aceita, ele assina a sua declaração que está sendo admitido, né? Então, ele sabe que tem um problema e precisa se tratar. Ok? E aí, pessoal, como eu estou falando sobre a reforma, né? A gente vê que a comunidade ela tem um local importantíssimo no tratamento dessa pessoa, né? Tem um cenário importante. A família que antigamente ela era excluída, ela é reinserida agora nesse processo do indivíduo, nesse papel importante. E aí a gente começa a ver que a internação não é a única solução. A solução vai muito mais além. E aí a gente vê a reorientação do modelo assistencial, né? Maneira de cuidar diferente, maneira de olhar o ambiente diferente, mudança na clínica, uma clínica mais ampliada, né, uma clínica mais diferenciada, onde a gente vai ter aí vários profissionais atuando, ajudando, uma mudança na gestão, onde essa gestão vai ser mais participativa, o usuário agora ele é protagonista, mudança política e mudança cultural também, né? Uma visão diferenciada. E aí começou a tirar essa ideia da institucionalização e da deshospitalização, ou seja, tiraria a ideia de uma instituição psiquiátrica e tiraria a ideia do hospital. E que esse novo ambiente, através da reforma psiquiátrica,
a gente vai focar em espaços importantes, né? Onde a gente já tem, como eu falei para vocês, hoje a gente já tem aí o posto de saúde, o CAPS, as residências terapêuticas, né? Hoje a gente já tem aí ampliação dos serviços ambulatoriais, ou seja, incentivar esse paciente que ele precisa ser reintegrado a essa família e a essa sociedade. Então, só para relembrar aqui os direitos, né, para a gente fechar nossa aula, o paciente ele tem acesso ao tratamento de acordo com a sua necessidade. Precisa ser respeitado, precisa ser entendido, precisa alcançar essa recuperação, precisa ser inserido nessa família, nesse trabalho e nessa comunidade, tá? E aí a gente já tem serviços hoje comunitários também, né, voltado aí para a saúde mental, ok? Pessoal, terminamos a aula de hoje, tá? Espero assim de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? E até a nossa próxima aula.